Pode se sentar mais um momento? Quero fazer então uma fala sobre a questão da unidade e a gente faz um intervalo depois, antes da missa. Tá? Tá baixo o som? Melhorou? Então tá bom. E agora? Não é o som não, eu que estava falando baixo mesmo. João capítulo 17 tem um texto que é base para a gente partilhar, que é o ponto de partida para essa reflexão. João 17, versículo 20. É conhecido, mas é sempre importante a gente olhar para a palavra. Diz assim: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Convido você a aplaudir essa palavra, e para nós são palavras de salvação. Essa questão da unidade é um tema que o tempo inteiro está voltando para nós. E quando o Senhor fala sobre isso, Ele não fala porque Ele quer falar simplesmente. É porque nós temos necessidade de ouvir. E se Ele fala de unidade, é porque, de fato, a unidade, como o próprio Senhor fala na palavra, é essencial. A unidade é uma condição para que o mundo creia. A unidade é constitutiva da evangelização. A unidade não é opcional. Ela é constitutiva. Não há evangelização eficaz sem a unidade dos cristãos, a unidade dos filhos de Deus. E aí tem os níveis de unidade. E tanto é verdade que nosso Senhor diz que o nível mais elevado é da Trindade, né? E ele fala: como eu e o Pai somos um. Esse é o nível mais elevado da unidade. Mas ele fala: e reza ao Pai para que nós cheguemos à perfeita unidade. Se há uma unidade perfeita, significa que há uma unidade também imperfeita, mas que pode-se ainda se chamar de unidade. Uma unidade que se dá em um processo de aproximação, de reconhecimento, de diálogo, mas há uma unidade perfeita a ser buscada. Mais que isso, né? A Bíblia Ave Maria traduz esse termo como, versículo 23, né? Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. A tradução da Bíblia Ave Maria coloca o perfeitos na unidade, que talvez não seja a tradução mais adequada para o termo grego, que é teleio, né? Teteleio menoi, que seria no sentido passivo, eu diria. E até em outras traduções vocês vão encontrar isso, vai dizer assim: para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, não é que são perfeitos na unidade porque eles fazem de modo perfeito, mas é porque eles foram aperfeiçoados, eles sofreram a ação do Pai e do Filho e chegaram a essa unidade que pode se chamar perfeita. Mas por quê? Porque eles mesmos serão aperfeiçoados. Então é nesse sentido passivo que o verbo teleio está direcionando. Então qual que é a grande questão? É nós entendermos primeiro que a unidade é graça, é dom de Deus. Por isso que Jesus ora pedindo a unidade. Então, a unidade não é primeiro, é fruto de um esforço humano que eu e você podemos fazer. Né? Um corintiano e um palmeirense que perdeu.
Então, não é uma unidade simplesmente de querer estar juntos, mas é uma unidade como dom de Deus, como graça de Deus. Então, a primeira coisa para se alcançar a unidade é pedir a graça, pedir o dom de Deus. Vinícius falava sobre isso. A unidade é, antes de tudo, um dom de Deus. Mas esse dom de Deus vem para me tornar perfeito, aperfeiçoado e um instrumento de aperfeiçoamento, ao mesmo tempo que é a finalidade, a unidade, ela é também instrumento para a minha perfeição. Deus se serve desse dom da unidade como um instrumento para me levar ao aperfeiçoamento. Quem é o perfeito, além de todas as outras coisas que a palavra fala, é aquele que vive a unidade. Que vive em unidade, que tem um coração, primeiro, a unidade com o próprio Deus, mas também a unidade fraterna, a unidade recíproca uns com os outros. Para que o mundo creia, a condição para evangelizar é a unidade. Vinícius citava o documento de Aparecida, número 159, que é belíssimo, separei apenas um trecho, que os bispos diziam: a igreja cresce não por proselitismo. Vinícius destacava, não por propaganda, não por marketing. A igreja cresce por atração. A igreja atrai quando vive em comunhão. Tertuliano, vejam como eles se amam. Atos dos Apóstolos, né? Vejam como eles se amam. E a cada dia Deus ajuntava outros, porque eles viviam um só coração, uma só alma, um só espírito. Então, esse testemunho de unidade é a força de atração que Deus se serve. Portanto, a unidade é um dom de Deus. No Catecismo da Igreja vai dizer que é uma graça sobrenatural. E a pergunta que a gente tem que fazer é: eu recebi essa graça? Sim, recebemos. Mas eu deixo essa graça atuar na minha vida? Porque o diabolos, é o divisor, é aquele que provoca a divisão. O cristão batizado e no Espírito é aquele que recebeu a graça da unidade. Portanto, o que nós combatemos? Nós combatemos a divisão, combatemos o diabo, que divide o tempo inteiro. E se eu, em algum momento, sou instrumento para a divisão, eu tenho então por pai o próprio diabo. Dividir ou ser promotor da divisão é assumir-se filho do próprio diabo. A gente não pensa, mas muitos, ou pelo menos alguns gestos e atitudes e comportamentos nossos não promovem a unidade. Promovem disputas, concorrências, conflitos. Jogam um grupo contra outro. Porque não gosto desse grupo, porque não gosto daquele jeito. Então eu começo a falar mal. Nesse momento está sendo filho do diabo, não filho do Espírito, do próprio Deus. Porque a unidade é uma graça que me faz o tempo inteiro trabalhar para ver o povo de Deus unido por um objetivo. Porque se a gente estiver unido, o mundo vai crer. Porque a unidade é constitutiva da evangelização. Vinícius chamou que nesse tempo, ele dizia, nesse tempo de crise em que as pessoas se distanciaram, né? Distanciamento, e entrou nessa crise, ele dizia, nós precisamos ser construtores da unidade. Eu gostei dessa expressão. Construtores da unidade. Eu não apenas quero estar em unidade, mas eu quero construir essa unidade. Aonde ela não está edificada, onde ela não está construída, então que ela seja construída. E é bonito como que Deus vai falando aos nossos corações. Eu lembro que em 2006, eu tive a graça de ir, eu na época era coordenador da renovação aqui na Diocese, e eu fui representar o movimento da renovação carismática naquele evento que o Papa Bento XVI havia feito com os movimentos, associações e novas comunidades em Roma. Era segunda jornada com os movimentos. Fui junto com o pessoal de Mariápolis e participei lá de alguns momentos. Em um grupo de oração que eu fui lá em Roma, foi até engraçado porque eu queria ouvir Deus falar comigo. E é tipo assim, quero ver se ele é Deus mesmo, porque eu não sei nada de italiano. Tem um padre ali na frente que ainda reza em inglês, agora pronto. Quero ver o Espírito Santo agir. Então, se vier uma profecia,
Deus vai ter que dar, além da interpretação em línguas, vai ter que traduzir para o português, porque eu só é a única língua que eu entendo. E Deus colocou ao meu lado um sacerdote brasileiro que estava morando na Itália. Deus se encarrega dessas coisas. E em um momento de profecia, de oração uns pelos outros, dentro do grupo de oração, uma irmãzinha começou a profetizar em italiano. Gente, profecia italiana é coisa linda. E o padre fez a interpretação e a tradução também. E ela dizia que Deus tinha me levado lá, não para ver as grandezas, coisas lindas que tem lá, mas porque Ele queria colocar no meu coração um dom. E eu me lembro lá de junho de 2006, quando Deus disse: eu te trouxe aqui para te dar o dom da unidade, para você ajudar a promover a unidade por onde passar. Mas isso não é um dom para o Rogério. Isso é um dom dado para o batizado, para cada igreja, para cada movimento, para nos tornarmos construtores da unidade. Em uma sociedade de conflito, hoje polarizada, inclusive, de guerras, onde os nossos irmãos ficam nas redes sociais brigando uns com os outros, acusando uns aos outros, eu fico perguntando, aonde estão os carismáticos que estão entrando no jogo da divisão, ao invés de serem promotores da unidade, promotores da paz, da concórdia, da união entre as pessoas? Ainda que ideias e ideologias possam divergir, mas nós precisamos ser construtores da unidade. Isso em um âmbito geral. O Conselho Nacional dizia, em 2021, em abril, é uma citação também do Vinícius, o Senhor disse para o Conselho Nacional em profecia: para vocês vencerem este tempo de crise e projetar a renovação carismática para um futuro promissor, é preciso que vocês aperfeiçoem a unidade. E é sobre isso que eu quero falar de modo muito prático aqui nesse tempo que temos. Nosso presidente nacional falou assim: a unidade se manifesta concretamente quando a gente passa a ter uma visão comum. Ter uma visão comum. Cada um fica tendo uma visão. Cada um fica olhando para um horizonte, o admirar, né? Olhar para a mesma direção. Ter uma visão comum. Olhar todos para o mesmo lugar. E nesse tempo o Senhor está dizendo: olhem todos para o meu trono. Olhem todos para o trono. E como os anciãos, se ajoelhem diante do trono. Olhar para a mesma direção. A unidade se dá em olhar para a mesma direção. O problema nosso é que cada um hoje, na instância em que está, pensa que tem que olhar numa direção localizada do seu grupo. É a mesma tecla de sempre, é a repetição de sempre. Mas a minha realidade é diferente. Claro que é, irmão. A realidade de cada célula do seu corpo é diferente. Mas existe um desejo, uma vontade comum do Espírito para nos conduzir para o mesmo lugar. E a unidade se dá em querer se interessar pelo ponto comum, para onde que nós temos que caminhar. E aí sim, aqui dentro dessa realidade que às vezes diverge de um ponto ou outro, mas aqui dentro eu preciso levar as pessoas para esse ponto comum. Não é trazer todos para o meu ponto, mas pegar esse pessoal e levar para o ponto comum. Eu estou dando aqui a fundamentação da unidade. O Vinícius dizia, é o mesmo propósito. Precisa ser as mesmas metas e, se possível, as mesmas estratégias para se atingir a unidade. Nesse sentido, nós precisamos ser instrumentos da unidade. Cada um aqui deve ser instrumento da unidade. A Mara, coordenadora da região Bonfim, me chamou um tempo atrás para falar sobre a questão das estruturas, de como que é o funcionamento da renovação, porque ela sentia que alguns coordenadores talvez não tivessem essa visão, e eu fiz essa partilha. Quando eu partilhei depois com o Alisson também, o Alisson falou, penso que seria importante também tratar. Então, de modo prático, eu queria falar como que se dá essa unidade dentro do nosso movimento, dentro desse instrumento que Deus nos deu, que é a renovação carismática. Primeiro, fazer uma distinção, que é o seguinte: a igreja sempre trabalhou, até na questão teológica, fazendo uma distinção entre carisma e instituição. Aquele pregador lá da Paraíba, como que é o nome dele? Ronaldo Souza. O Ronaldo, que é um pregador que a gente gosta muito, ele escreveu uma das obras dele que se chama exatamente isso: carisma e instituição, relações de poder na igreja. E ele faz uma distinção interessante.
O que é o carisma? É uma graça de Deus que Ele nos concede a cada um de nós. E a gente vai vivendo essa graça espontaneamente. E a renovação carismática é exatamente para isso, para promover essa diversidade de carisma. E cada um pode viver o seu carisma colocando a serviço do todo. Quando isso vai sendo colocado a serviço do todo, os diversos carismas, então nós temos uma unidade do corpo, um corpo carismático. Esse corpo carismático precisa se organizar. E ao se organizar esse corpo carismático, você acaba instituindo, organizando, melhor dizendo, uma instituição. Você edifica uma instituição. O que é a instituição? A instituição é essas realidades que nós vivemos de organização espontâneas do espírito, elas precisam estar ordenadas. Então tem uma ordem para as coisas acontecerem. E essa ordem só é possível que ela aconteça dentro de uma instituição. Pega, por exemplo, as tribos de Israel. 12 tribos. Quantas tribos permaneceram? Israel e Judá. Sabe por quê? Porque eles organizaram um reino. Organizaram-se como uma instituição. E a instituição fez a manutenção da sua identidade. E permaneceram na identidade. As outras tribos foram, ou entraram para essas, ou desapareceram. Por quê? Porque era preciso institucionalizar. Então a institucionalização, ela é necessária. Só que ela sozinha é fria. Então o que nós temos? Nós temos um movimento que começou espontaneamente lá em Duquesne, naquela sala, naquele dia, lá em fevereiro, que aliás ontem, completava exatamente, celebrava isso. Começa espontaneamente, mas daí começa uma organização aqui ou ali, precisamos organizar isso. E agora como que a gente faz? Então institui-se um conselho, um serviço de comunhão, de unidade, que depois foi se distribuindo isso nos países. Hoje nós temos uma estrutura que, inclusive, incorporada, nascida dentro da própria igreja, ela é reconhecida. O que é reconhecido pela igreja é essa instituição chamada Renovação Carismática Católica. A igreja pode olhar para mim, para Mara, e reconhecer o meu carisma, o meu dom, mas isso não garante perenidade, continuidade. O que garante a continuidade, garante não, dá uma certa segurança, porque também uma instituição pode ser desfigurada e se perder, mas o que dá maior segurança é que se tem uma instituição. E é por isso que nós estamos organizados em instituição. Então tem uma instituição chamada Renovação Carismática Católica, que não é minha e nem sua, é de Deus, e é organizada pela própria igreja, por isso que a gente tem um reconhecimento. A igreja reconhece, o Papa reconhece, os bispos reconhecem, e é essa instituição que nos ajuda a viver uma unidade interna. Sobre ela que eu quero falar nesses minutos. Na instituição chamada Renovação Carismática, nós temos a célula principal, você já sabe, é o grupo de oração. A célula principal da renovação não é hoje o CARES, não é hoje o Conselho Nacional, Estadual, Diocesano, nem regional. A célula principal é grupo de oração. Então a primeira coisa, o grupo de oração é o que dá base para essa instituição funcionar. Se você arranca essa célula máter, essa célula mãe, então a renovação vai se esfarelando, ela vai se tornar uma estrutura fria. Toda regimentada por um regimento, um estatuto, mas ela é fria porque não tem aquilo que faz a vida acontecer, que é a célula mãe, que é o grupo de oração. Então o grupo de oração é o que sustenta essa instituição como o ponto principal. Depois nós temos as instâncias institucionais de organização. Aí nós temos, presta atenção nisso, nós temos uma instância chamada diocese. Depois do grupo de oração, talvez alguns não saibam, nessa escala, a gente normalmente pensa, depois do grupo de oração eu tenho a região. Queria corrigir. Depois do grupo de oração, nós temos a diocese. E eu vou explicar o porquê disso. A diocese é um instrumento institucional de reconhecimento e legitimação dos grupos de oração. Reconhecimento e legitimação por quê?
Porque nós somos a renovação carismática da Diocese de Osasco. Quando nasce um grupo de oração, a região vai acompanhar, vai ter alguém, mas quem vai legitimar e dizer esse grupo de oração é da Diocese de Osasco é a Diocese. É a coordenação diocesana. E por que isso? Porque na doutrina da igreja tem algo chamado diocesaneidade, não sei se já ouviram falar, que é a capacidade da igreja se organizar como particular, como igreja particular. Não existe a igreja regional, não existe a igreja estadual, não existe a igreja nacional, existe a igreja diocesana. É essa igreja diocesana que dá, por meio do bispo, pastor, representante do próprio Papa, é ele quem dá a legitimidade para que um determinado movimento, grupo, seja reconhecido como católico. Portanto, ao reconhecer a renovação carismática, e hoje na figura da coordenação, do coordenador Alisson, o que está acontecendo é, esse grupo de oração, ele é da renovação carismática porque ele está ligado a esse movimento que tem estatuto próprio, que tem reconhecimento pelo bispo. Então, qualquer outro grupo que reze em línguas, que se organize e que faça outras coisas, ele é um grupo, tem dons, tem carisma, eu não posso negar isso, mas ele não é legitimamente da renovação carismática se não estiver unido a esse conselho, unido a essa coordenação. Entende? Não existe a instância doutrinal, ainda que exista uma instância pastoral, mas não existe uma instância doutrinal eclesiológica chamada região pastoral. Região pastoral é uma região pastoral, de trabalho, de organização, mas a igreja não é na região, a igreja é na diocese. Então, primeiro ponto, a diocese, uma coordenação, a instância diocesana, ela tem uma particularidade. Mais que isso, ela tem uma especificidade, que é de reconhecimento, de fato, esse grupo aqui é carismático. E legitimação, e faz isso até, às vezes, até por instrumentos jurídicos, por carta, por participação em assembleia, em poder votar. Então, é isso. A diocese é a instância de reconhecimento e legitimação. Depois disso, tem outra instância, e aí vem a região pastoral, ou as regiões, que possuem uma especificidade. Qual é a função? Cadê os coordenadores regionais aqui? Levanta a mão, por favor. Isso. Vocês, junto com a equipe de vocês. A função de vocês é especificamente pastoreio e unidade. Claro que também a diocese faz isso, claro que também, mas a função específica da região, que é a que está mais perto dos grupos de oração, é de pastorear, de estar ali próximo e mantendo a unidade. E é bonito isso, eu falava naquele dia lá, né, Mara? Manter a unidade desse grupo, dessa região, da região Bonfim, naquele caso, mas também manter a unidade desta região com a diocese. Porque teve tempos na história da Diocese de Osasco, alguns aqui lembram disso, que tinha regiões querendo a emancipação diocesana. Não era esse o termo, não, eu que fiz esse termo agora. Mas era isso na prática que queriam, porque não queriam participar das coisas da diocese, porque a nossa região se basta. Então nós vamos montar o nosso próprio quase que regimento, nós vamos, não precisa pagar, por exemplo, a mensalidade para a diocese, porque nós queremos criar um escritório nosso, com um funcionário nosso, com tudo nosso, ou seja, uma emancipação. Às vezes as necessidades reclamam e às vezes a gente precisa fazer uma coisa ou outra, mas esse distanciamento e dizer que nós nos bastamos sozinhos na nossa região é um pecado grave contra a unidade. Então, o papel da região é de pastoreio e unidade. Claro que não exclusivo, não é só eles, não é só a região que faz isso, mas é a especificidade. A terceira coisa, ou o terceiro nível, é o nível estadual. Vocês perceberam? Sai do grupo de oração, vai para a diocese, volta para a região, aí vai para o estado. Qual é a função principal do estado? A especificidade é colaborar com a formação e direcionamento. A especificidade é direcionar, mostrar caminho. Por isso que o Estado não pode ter ingerência nas dioceses. Nenhum coordenador estadual, pode ingerir nas dioceses. Primeiro porque a igreja é diocesana. Mas, ao mesmo tempo, como nós somos um movimento organizado institucionalmente, o Estado é aquele que, por estar mais próximo ao Conselho Nacional, aliás, representando
representante dentro do conselho, é exatamente aquele que vai fazer essa ponte de trazer o direcionamento. Hoje nós temos um instrumento que é o próprio ENF, que ajuda com o workshop de coordenação a dar o direcionamento da RCC Brasil para os diocesanos. Mas o papel de verificar se o direcionamento está sendo dado é do Estado. E é o Estado quem deve colocar à disposição das dioceses os ministérios para ajudar no processo de formação. E ao nacional, a instância nacional, para a gente não estender, a instância nacional tem também uma especificidade que é ser guardiã da identidade da renovação carismática, do movimento. O nacional, o Conselho Nacional, o que é próprio do Conselho Nacional é manter a identidade. Por isso que o Conselho Nacional tem, por exemplo, um grupo de reflexão teológica. Por isso que o Conselho Nacional se reúne para poder tratar de pontos que às vezes está se perdendo e ele faz a reflexão, ele organiza para manter na fonte, para manter na identidade do movimento. Então vocês percebem que cada um tem aquilo que lhe é próprio, o que não impede da diocese manter também a identidade, da diocese dar formação, da diocese dar direcionamento, da diocese fazer o pastoreio, da diocese promover a unidade. Acontece o seguinte, que cada instância, se não cumprir com o seu próprio papel, essa instituição vai ser fragilizada. E não seria isso um dos problemas que a gente está enfrentando? Por que a instituição nacional do nosso movimento muitas vezes se demonstra fragilizada? Porque está um entrando nas áreas dos outros. Está um querendo fazer o papel que é específico do outro. Está querendo tomar a decisão pelos outros. E muitas vezes eu já fiz essa crítica quando o Marcos Volcan, o nosso coordenador, estava presente, que era o período que eu estava no Conselho Estadual. Eu dizia exatamente isso. Quando o nacional tenta ingerir no grupo de oração, imagina, sair de lá para ingerir, porque era o que estava se querendo fazer naquele momento, ter uma relação direta com os coordenadores de grupo de oração, você está rompendo essa estrutura institucional e isso pode resultar em problemas. Para não entrar em outros, a gente citou isso na época. Só uma questão aqui importante, que vale se destacar, que é, hoje, com essa reestruturação proposta pelo Papa Francisco, então aquelas instâncias que tinha do ICRIS para a renovação carismática, o Serviço Internacional da Renovação Carismática, e a Frater, que era o serviço para as novas comunidades, eles se uniram e agora é o CARIS. E o CARIS tem um serviço de comunhão, é assim que é chamado, serviço de comunhão internacional, que une os 5 continentes, e tem um grupo de moderadores, não é coordenador, mas um grupo de moderadores ali. Você tem um serviço de comunhão também continental, então em cada continente tem os movimentos e correntes todas da renovação carismática estão ali representados em uma espécie de conselho, mas é um grupo de comunhão para promover a comunhão dentro do continente. E depois, em cada nação, em cada país, tem também um serviço de comunhão nacional. Aqui no Brasil, acho que é a Kátia hoje, né, que está como moderadora, como a articuladora desse trabalho. Mas para vocês verem o seguinte, que a instituição precisa ter essa organização. E aí, não é também serviço de ingerência para o CARIS, seja nacional, internacional, continental, fazer ingerência nas dioceses ou nos grupos de oração, mas para nos manter em unidade, para nos manter em comunhão. Padre Birajara, que vocês conhecem bem, uma vez dava um testemunho de que ele perdeu um pedacinho do dedo quando era ainda seminarista, né? E ele falava isso, que estava em casa, em um dia de descanso, e ele resolveu fazer alguma coisa lá e foi mexer com uma ferramenta, e a ferramenta decepou, arrancou um pedacinho do dedo dele. E a mãe dele e eles correram para o médico, para o hospital, e tentaram fazer como fala? Não é bem um enxerto, mas religar, né? Reimplante, acho que é isso, reimplante. Mas como demorou e pegou bactérias, acabou perdendo e não tinha como fazer, ia perder mesmo. E o médico falou, então nós vamos ter que jogar fora esse pedaço do dedo. E a mãe dele falou, não, jamais, não vai jogar fora um pedaço do dedo do meu filho. Eu vou guardar. Não, mas não pode, não pode. Eu sei que ela falou, não, meu filho pertence a mim, acabou, eu vou levar embora. E pegou aquele pedacinho,
e enrolou nos papéis, levou para casa, chegou num cantinho lá e escondeu lá no cantinho do terreno e deixou lá. E depois de um tempo, passado alguns anos, ela lembrou, como será que está o pedaço do meu filho? E ela foi lá procurar. E o que ela encontrou lá? Pó. E o padre terminava dizendo assim, porque toda parte do corpo que fica fora do corpo desaparece. Toda vez que você isola o seu grupo, o seu trabalho, e deixa ele fora do corpo diocesano, do corpo da renovação carismática, agora parece que ainda tem vida, está sangrando ainda. Tá? Mas daqui a pouco, se ficar fora do corpo, vai desaparecer. Porque Deus quis dispor as coisas dessa forma. É assim que um corpo funciona. E que triste é alguém ser instrumento da divisão. Irmãos, eu comecei na renovação carismática em 86. E ao longo desses tempos eu vi muita gente se perder por causa disso. E eu louvo a Deus por Ele ter tido misericórdia de que eu também não tivesse me perdido. Porque quando o seu grupo está indo bem, e as coisas estão indo bem ali, você está tendo apoio, às vezes até de alguém importante, às vezes até do próprio pároco, e você diz, então eu não preciso participar de nada da renovação. E eu já vi coordenadores pegar o seu grupo porque está pujante, 300, 400 pessoas lá. A gente não precisa participar de nada, porque já está fazendo tudo aqui. Esses grupos desapareceram. Porque se ficar sozinho, estou dizendo isso em relação ao movimento, porque tem alguns que se desculpam e dizem, não, mas eu estou servindo a minha paróquia, é claro que tem que servir, tem que ajudar, e o pároco é representante do bispo ali, só que o seu movimento, ele está ligado a esta realidade institucional diocesana da renovação carismática. E é por isso que a gente insiste, e as coordenações, o Alisson e tantos outros têm insistido, que o grupo de oração precisa estar ligado ao movimento, não só com a sua paróquia, que é extraordinário fazer isso, mas é preciso estar no movimento, porque com o tempo, quem vai te socorrer, te dar o suporte, te dar tudo o que você precisa é o movimento. Não é porque o movimento tem privilégio em relação à sua paróquia, não. Ele só tem uma especificidade, fazer isso pelo seu grupo de oração. E a paróquia não vai conseguir fazer. A paróquia vai dar outras coisas, inclusive os sacramentos para vocês, para o seu povo. Mas aquilo que é próprio do movimento é o movimento que vai dar. É o movimento que vai oferecer. Então, ficar fora do corpo vai desaparecer. Fala para o seu irmão, você entendeu? Do you understand? Por fim, a nossa pertença ao movimento, porque nós pertencemos. Nós não somos espectadores, a gente tem uma pertença, a gente está no corpo. Né? O dedo não é um espectador do corpo, ele está no corpo. Então nós pertencemos ao corpo. Essa pertença se dá de dois modos. Por uma pertença direta, porque a gente participa, a gente está dentro do grupo de oração, está ali os carismas, está ali os dons sendo colocados, você está vivendo a vida fraterna, então a sua pertença se dá de modo direto. Mas esse grupo aqui tem uma segunda forma de pertença, que a gente pode chamar de forma representativa de presença. Você é renovação carismática de modo representativo. Você foi escolhido por alguma vontade, alguma ciência que só Deus tem para representar um grupo de pessoas. Você mesmo não sabe por quê. Mas esse grupo de pessoas te escolheu e agora você faz parte de um colegiado. Não estranhe os termos, são termos institucionais. Você faz parte de um colegiado. O que significa? Você é um... Como que é? É o primo inter pares. Não, você é um entre os pares. Você é um entre os iguais. Você está aqui entre iguais, dentro de um colegiado. Um grupo de pessoas escolheu você. O outro grupo de pessoas escolheu o Alisson. O outro grupo de pessoas escolheu a Luciana. Outro grupo de pessoas... E cada um foi escolhido de alguma maneira, ou porque foi um grupo, ou porque alguém que estava constituído em autoridade te escolheu para representar, como um coordenador de ministério, aquele ministério. Então, você faz parte hoje de um colegiado, sobretudo os coordenadores que foram eleitos, não os coordenadores de ministério que foram escolhidos, indicados, mas os coordenadores eleitos fazem parte de um colegiado. Isso significa o seguinte, que dentro de uma assembleia diocesana ou regional, reunião regional, você tem
o mesmo direito e dever de fala e de direcionamento. Coordenador que vai para a reunião regional ou diocesana e fica só olhando e anotando, não está cumprindo bem o seu papel, porque você tem o direito e o poder de fala. Por quê? Porque você vem aqui em nome de um povo que te escolheu para representar. E se você não representa, e depois você escuta, não concorda com alguma coisa que está sendo falado, e depois você volta para o seu grupo e fala, olha, eu não concordei não, mas como foi falado lá, eu estou trazendo aqui. Sabe o que você está fazendo? Você está traindo a renovação carismática. Porque você tem o direito de discordar e o dever de se manifestar quando você discorda. O que você não tem o direito é de discordando, em vez de falar nesse colegiado, você falar fora desse colegiado. Porque é isso que vai minando uma instituição. Quando as pessoas que têm papéis próprios não exercem esse papel dentro da própria organização institucional. E pior que isso, uma coisa é você não querer falar porque não tem o que falar. Outra coisa é você falar onde não deve ser falado. E tem uma outra questão ainda, dentro dessa dimensão da representação, isso eu aprendi na época com o Marcos Volcan, que ele falava assim, toda coordenação, ela existe em mão dupla. É daqui para lá e de lá para cá. Quem é o Alisson dentro do Conselho Estadual? Ele é membro do Conselho Estadual. Nós escolhemos, vocês especialmente que votaram, escolheram o Alisson. O Alisson, portanto, é um representante da diocese dentro do Conselho Estadual. E por isso, quando ele fala lá, ele deve falar não o que ele pensa tão somente, mas, sobretudo, o que essa Assembleia aqui deseja. E quando ele precisa tomar decisões que não tem tempo de consultar a Assembleia, presta atenção nisso. Porque às vezes ele está lá e é proposto algo. Esta Assembleia já decidiu anteriormente que ele poderia nos representar. Nós confiamos, hoje eu estou falando dele, mas qualquer coordenador que assuma esse posto, nós confiamos a ele a decisão. Ah, mas ele não decidiu o que eu queria. Nós decidimos isso lá atrás, que ele representaria. E, portanto, a gente respeita a decisão, ainda que não seja o que eu gostaria. Dá para entender isso? Irmão, se não for desse jeito, não é institucional. Se for desse jeito, é melhor você montar o seu grupo e daí você lá reina. Lá faz o que quer. Mas na instituição, não. Ela se dá de modo colegiado. Então, quem é o Alisson no Conselho Nacional? Desculpa, no estadual, pode ser profecia. O Alisson é o representante da diocese de Osasco. Então, quando chega lá, o Alisson não pode ficar olhando só, ai, vamos anotar e vamos levar. O Alisson tem que, concordou, é isso. Não concordou, se posiciona. Depois tem uma decisão democrática. Se a maioria ganhou, de repente ele está dentro da maioria. Ele vai voltar feliz porque a maioria decidiu isso e vai falar aqui. E se ele está na minoria? Ele volta aqui e ele não pode falar que ele queria que fosse diferente. Ele tem que dizer, ainda que diga uma coisa ou outra, olha, a gente até tentou fazer isso aqui, mas nós e o Espírito Santo decidimos, não é assim que está lá no Atos dos Apóstolos? Que deveria ser desse jeito. E o que faz? Coloca isso em prática aqui. Por quê? Porque lá no Conselho Estadual, ele é o representante da diocese. E daí vocês vão ouvir uma coisa que talvez não tenham ainda pensado. Na diocese, ele representa o Conselho Estadual. Por isso a mão dupla. Aqui ele fala em nome do Estado, não só da diocese. Lá ele fala em nome da diocese. Aqui, isso mesmo, aqui ele fala em nome do Estado. Por isso que é uma figura institucional, embora seja uma pessoa com coração, com sentimentos, tudo, mas o papel institucional é fazer o que aquela instituição está me dizendo que eu tenho que fazer. É me comportar institucionalmente. Estou repetindo bastante essa palavra para vocês guardarem a importância da instituição. Jesus fez isso com Pedro. São 12. E Jesus falou, sobre ti eu edifico a minha igreja. E daí, aqueles pares, os iguais, ganham, e aí vem o termo latino, primus inter pares, o primeiro entre os iguais. E aí Pedro se torna a autoridade dos iguais. E daí o que Pedro fala é que os outros obedecem. Guardadas as devidas proporções, é assim que se dá dentro da instituição. O Alisson se tornou
esse representante nosso no conselho e representante do conselho para nós. Tudo bem? Só que essa lógica não funciona só na diocese. Essa lógica funciona para dentro. Então, quando os regionais participam, eles participam representando, de alguma maneira, os grupos. E quando eles levam para os grupos, eles não levam o que pensam, levam o que diz a diocese. E em uma instância mais perfeita, isso se dá no seu grupo de oração. Quem são os coordenadores de grupo de oração aqui? Levanta a mão. Acho bonito, os irmãos dão glória a Deus até quando levanta a mão para. É bonito isso. Louvado seja Deus. Em tudo dai graças. Tem a palavra. Glória a Deus, porque olha só, quando você vem a uma assembleia diocesana, você vem porque um grupo te escolheu. Então você vem representar esse grupo. Por isso você não pode ter uma participação passiva. Tem que ser ativa. Tem que vir, tem que rezar, tem que falar. Se for necessário, tiver partilha, tem que dar a sua opinião, tem que dizer o que pensa. Se Deus te dá uma profecia, você tem que falar. Não pode calar, porque você está numa assembleia e você representa lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, escuta. Presta atenção aqui. Quando você volta para o seu grupo de oração, você não leva o que você pensa. Você leva o que essa diocese, o que essa assembleia tomou a decisão. É assim que se mantém a unidade do corpo. Se a gente não respeitar isso, nós vamos nos fragmentar e nós vamos nos tornar uma coxa de retalhos e ainda sem a costura devida. Deus nos constituiu um corpo e, portanto, essas instâncias de união, de comunhão precisam acontecer, irmãos. E se você está ocupando um posto, um espaço, um lugar para fazer isso e não faz, presta atenção na consequência. Se você não mantém a unidade, ou é uma unidade só de máscara, superficial. Sabe qual que é a unidade superficial? É aquele que vem só para dizer que está presente, para marcar a sua presença, mas não está interessado no que vai ser decidido, porque está tudo, ele vai fazer lá, ele não vai querer levar nada daqui. Então, esse tipo de participação, ela não ajuda na unidade da diocese. É preciso estar de coração e aberto. O que Deus está querendo conduzir? E de que modo? Porque Deus pode se servir de mim como um instrumento para dizer para todos os outros o que é. Por isso que você não pode calar. Só que você tem que participar de fato. Essa unidade se dá em todas as instâncias. Não só os níveis, diocesano, região e grupo de oração, mas se dá nas outras instâncias. E daí vou falar de uma palavrinha que vocês não gostam de ouvir. Se dá na instância econômica. Se você entende que o seu grupo não precisa participar dos investimentos e das coisas que a diocese está fazendo e você se isola, você está pecando contra a unidade. Uma coisa é não ter condições, a outra coisa é não ter esforço e não querer fazer. A gente vê, às vezes, a diocese tomando decisões em assembleia sobre um determinado ponto e um ou outro coordenador, coordenadora, dizendo, não, eu não concordo com isso, não vou fazer. O que está fazendo é cortando um pedacinho do dedo. Também nessa questão está a nossa unidade. Se nós não entendermos a importância de manter a fidelidade, também na dimensão econômica, nas contribuições, nas mensalidades, no investimento com aquilo que o próprio movimento está fazendo, com construções e com investimento na formação dos irmãos, para mandar os irmãos viajar e participar de encontros, porque é isso, para a manutenção do escritório. Se não tiver unidade nisso também, a nossa unidade está muito espiritualizada. Ela vai ficar em um plano espiritualizado. Mas na prática, tudo aquilo que compreende estatutariamente, regimentalmente o nosso movimento de renovação carismática, tudo isso precisa estar no bojo, no interior desse processo de unidade. Se não tiver isso, não é unidade. Não é a perfeita unidade. Nós precisamos ser aperfeiçoados em muitas áreas. E uma delas é na área de contribuição. E o Alisson não me pediu para falar nada disso não, tá? Estou mandando um recado não, só estou falando institucionalmente como funciona. Porque é assim que eu vejo a igreja trabalhando. E é tão bonito isso que a igreja diocesana, por exemplo, tem um CNPJ só, né? Se a paróquia, que tem só uma diferencinha no CNPJ, não faz a sua parte, trava a conta da diocese inteira. Porque tem que ter unidade aí também. Ou seja, nós precisamos caminhar para um processo de unidade. Cadê o Fernando? Pode vir aqui para a gente
e concluindo. Tão grande que a gente entenda o seguinte: o que faz o nosso movimento crescer, dar passos e concretizar é, primeiro, uma graça de Deus, porque é sobrenatural, primeiro é dom de Deus, mas depois um esforço meu e seu. A unidade, ela parte do coração de Deus, mas ela convoca o nosso compromisso. E se a gente não tiver essa responsabilidade, nós vamos ter dificuldades para poder fazer o corpo de Cristo crescer. E eu termino dando um testemunho. Na verdade, contando uma história. Quando eu voltei, pode ir tocando, tá? Para a gente já rezar. Quando eu falei aqui que eu fui em Roma em 2006, e teve aquela revelação, eu era o coordenador diocesano, e daí eu fiquei pensando como que na prática eu vou fazer isso acontecer. E a primeira inspiração foi, se Deus está dizendo que a unidade é um dom, então eu vou fazer uma convocação para rezar. Não para organizar as tarefas, mas para a gente rezar juntos. Então, nós fizemos um chamado para toda a renovação carismática, e como a gente andava ali num diálogo muito bom com os movimentos e associações da diocese, nós resolvemos estender esse convite a outros movimentos. Na época, o padre André Heiliger, que era daqui de Vargem Grande, e caminhava junto com os focolares, dava o suporte. Ele trouxe os focolarinos e trouxe também vicentinos e trouxe outros movimentos. E a gente fez ali na paróquia, se não me engano, São Pedro e São Paulo, ali, que era o padre Nilson na época, não sei se é a paróquia ou se é a comunidade. Acho que é a paróquia lá, né? E aquela igreja grande, né, comprida, linda. E a gente fez uma noite de oração pela unidade. O padre André veio também, o padre Nilson estava lá. Os grupos de oração, coordenadores. Sei que aquela igreja estava lotada para uma noite de oração. Não ia ter pregação e não teve. A ideia não era pregação e nem direcionamento. Era só se colocar diante de Jesus e rezar. E foi tão bonito, não sei quem esteve lá naquela noite. Tem alguém que estava lá aquela noite? Daqui? Tem um sobrevivente da grande tribulação. Os remanescentes. Mas nós estávamos lá. Era o ano ainda de 2006. E fizemos um momento lindo. Foi bonito ver vicentinos, o pessoal da Legião de Maria, os focolares, rezando junto com a gente. E você poder rezar em línguas, aqui ao lado de outras pessoas que não são do nosso movimento, e todos se respeitando. Mas a ideia e a proposta era nos unirmos. Chegou o momento final de oração. Então veio o padre Nilson, entrou com o Santíssimo e colocou sobre o altar. E a gente começou a fazer um momento de adoração. E fizemos um longo momento de silêncio. Naquele silêncio, Deus falou tanto com a gente, mas especialmente o padre André pediu a palavra depois que terminou. Aliás, no finalzinho, antes da bênção final, ele pediu a palavra e disse: eu queria partilhar com vocês o que Deus falou no meu coração. E é isso que eu quero falar para vocês. Ele disse assim: eu estava ali ajoelhado e olhando para Jesus. E eu perguntei para ele: Jesus, quem sou eu na tua igreja? E a resposta mais óbvia é dizer: você é um sacerdote. Ele falou: isso eu já sei. Mas quem sou eu neste corpo místico? E aí, eu analisando aqui, na humildade dele, ele falou: talvez eu seja alguma dessas pedras que fica atrás do altar, na parede do fundo. Pedras rústicas, isso sou eu. Uma pedra rústica que o Senhor precisa trabalhar para me transformar. Ele sentiu Jesus falando para ele: André, você não é uma pedra rústica. Aí ele falou: então, Senhor, quem sou eu? Talvez eu seja a toalha do altar, aonde o Senhor se dá em sacrifício. A minha vida seja isso. E ele falou, que Jesus disse para ele: você não é a toalha do altar. Então, Jesus, eu seja uma dessas velas que está se consumindo aqui. Porque é isso que eu quero, Senhor, me consumir pelo Senhor. Jesus falou: não, você não é uma vela. Aí ele olhou aquele ostensório que a paróquia tinha, com aquelas pedras vermelhas de rubi. Ele falou: talvez então, Senhor, eu seja uma dessas pedras vermelhas. Jesus falou: não, você não é essas pedras vermelhas. Então eu sou o dourado do ostensório. Jesus falou: não.
falou, é mesmo, Jesus, eu estou sendo muito vaidoso. Então quem sou eu, Jesus? Ele falou, você é o meu corpo. Você é a Eucaristia. E cada um desses não é decoração da igreja. Vocês não estão, ele dizia, vocês não estão aqui para decorar a igreja. Nós nos unimos e nós somos o próprio corpo de Cristo. Porque foi isso que Jesus disse. Eu sou, você é, André, o meu. E o que você tem que fazer é manter esse corpo unido. Entenda isso. O seu cargo, a sua função, a sua missão não é decorativa ou complementar na igreja. A sua presença é uma presença de ser o próprio corpo de Cristo, que está hoje sendo dilacerado, que está hoje sendo arrancado pedaços por pessoas que, por falta de virtude, estão se separando. Então, como o corpo de Cristo, agarra no seu irmão, não deixa esse pedaço sair. Não deixa ele que também, ela que também é corpo de Cristo, se desgarrar. Porque é isso que nós somos, não somos outra coisa. Nós somos o corpo de Cristo. E se a renovação carismática, os nossos grupos e novas comunidades entenderem isso, e a gente começar a viver essa realidade, não estamos falando de algo extraordinário, nós estamos falando de algo natural, ordinário, da vida ordinária. Se nós vivermos essa unidade ao ponto de manter o outro próximo, quando não consegue manter o outro próximo, aproximar-se do outro, querer ficar com o outro e manter esse corpo unido, não falar do outro, não entrar em críticas descabidas, porque se você tiver que fazer críticas, faça para trazer para perto, não para corrigir. Se você tiver que entrar em um debate com a pessoa, entre para ganhar a pessoa, não para vencer a pessoa. Às vezes a gente pensa que está numa guerra com o irmão para vencer o irmão. Você não está querendo, você não pode querer vencer o irmão, você precisa ganhar o irmão, porque isso é o corpo de Cristo. Porque se ficarmos trabalhando contra nós mesmos, o nosso futuro vai ser desastroso. O que Deus quer é que a gente se una. Que a graça de Deus nos ajude a viver isso. Que assim seja.